Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos. Os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Estamos com mais um episódio do nosso Pod Castelo, a voz do direito, e hoje nós vamos falar de um direito constitucional, o direito à moradia. Eu estou aqui com dois excelentes profissionais da área do direito, a doutora Evelyn Alves e o doutor Tiago Rosas, que vão tirar dúvidas e esclarecer para vocês direitos sobre moradia, regularização de imóveis, muitas informações, então fique com a gente até o final desse bloco. Evelyn, fala um pouquinho de você, da sua carreira, da sua trajetória. Bom, eu sou advogada, atuo na área de regularização imobiliária e na área de sucessões. A área imobiliária, eu digo sempre que ela me escolheu, porque eu trabalhei muitos anos em cartórios de imóvel e cartórios de nota. Então, quando eu entrei na faculdade, quando a gente chega naquele momento que a gente tem que decidir qual que é a área que a gente vai atuar, eu já tinha uma área, que era a área de regularização imobiliária e a área de sucessões, que eu sou muito apaixonada por ela. Então, Evelyn, é um prazer ter você aqui conosco. A gente sabe que hoje existem vários problemas envolvendo regularização de imóveis. Boa parte não é regularizada, né, doutor? Sim. Então, nós estamos com o doutor Tiago Rosas, defensor público, atuante nessa área, faz um excelente trabalho. Já acompanha o doutor de rede social. Inclusive, eu já até lhe seguia antes do doutor ser convidado. Então, conte um pouquinho pra gente dessa trajetória. Então, obrigado pelo convite inicialmente, né, Cris e Evelyn, uma satisfação estar com vocês aqui hoje. E eu atuo, de fato, nessa área já há 7 anos, desde 2019. Sou defensor público há 13 anos e 7 anos atuo na pauta da moradia. E a gente tem hoje um cenário bem complexo em Manaus, com relação tanto ao acesso à moradia digna, quanto regularização fundiária, quanto déficit habitacional. Então, são enfoques diferentes que a gente atua em paralelo e que demandam atuações específicas, porque são públicos vulneráveis. O nosso povo sempre é pobre, é carente, né? Eles não... Talvez o seu, doutora Evelyn, seja um público que consiga remunerar, né, pela questão do seu trabalho como advogada, mas os nossos lá não, eles não têm nenhum tipo de recurso e são hiper vulneráveis, né? Além de não ter casa, não tem acesso a outros direitos básicos também, né? Nossa, é um trabalho... Eu não teria talento para defensoria pública, porque assim, é um público vulnerável e eu me emociono muito, eu choro com qualquer coisa. A pessoa chega lá, eu perdi minha casa, porque a gente vê muitas situações, principalmente, estamos em períodos de chuva. A gente tem visto muitos deslizamentos de terras, então surgem muitas situações assim, acredito eu. Então, é acabar me comovendo mais com o caso da pessoa do que, assim, atuar de forma mais técnica, porque a gente tem que ter um limite, né? Então, eu vejo como essa questão da vulnerabilidade, não só de moradia, mas a parte também de conhecimento mínimo, que além dele não ter acesso a tantos direitos, saneamento básico, moradia, etc., tem a questão da falta de conhecimento, que muitas vezes eles não sabem nem aonde ir, quem procurar, o que fazer. E meus parabéns, porque a defensoria é um talento. Obrigado, viu? A gente está aqui para somar, né? A gente depende muito da OAB também, a gente tem bons parceiros na OAB, sim, dos cartórios, do Tribunal de Justiça. Quem atua na moradia tem que atuar em rede, porque é um problema tão grande, tão complexo, tão vasto, que não tem como... Atuar sozinho. Não dá. Então, a gente sempre atua em conjunto, sim, né? Eu tenho muita parceria com a OAB, com a PGE, com a PGM, sim, também. E aí a gente vai e consegue alguma coisa. Doutor, uma dúvida. Em casos de invasões de territórios que as pessoas precisam desapropriar, sair daquele local, a defensoria, ela participa atuando nessas desapropriações? Existe algum trabalho voltado especificamente para esse público? Sim, o Núcleo de Moradia, o NUMAF, atua também no conflito possessório, né? Nós temos o caminho do REURB lá, que a doutora domina muito, né? E nós temos o caminho do conflito possessório.
Nesse caminho, nós temos os proprietários pedindo reintegrações de posses coletivas contra os moradores que lá estão há muito tempo. Então, nós atuamos na defesa tanto processual quanto extraprocessual. Por que extra? Porque o nosso enfoque lá é autocompositivo. Embora eu tenha que recorrer, ou agravar, ou apelar em algum momento, eu vou convidar o proprietário para uma mediação, para uma questão de consenso. E a gente sempre consegue construir um diálogo e fazer um acordo em muitos casos. A gente tem tido bom êxito nessa pauta extra. Eu até, com todo respeito ao judiciário, né? Assim, nós temos ações que precisam estar no judiciário. Outras ações não. Muitas de moradia não precisariam estar lá. E aí nós somos o órgão onde acontece esse diálogo. Essa construção de consenso entre o morador vulnerável e um proprietário que comprou a terra, ou que herdou, ou que adquiriu o seu domínio de alguma forma lícita, né? Legal. É bem interessante porque as ações de imobiliário que envolvem terrenos, etc., elas são muito longas. Por exemplo, o meu sócio, ele atua nessa área, eu tenho zero conhecimento. Mas ele tem ações assim, que já está há 10 anos, 11 anos, 12 anos, a ação em curso e não se chega ali num acordo. Então, acredito que por ter esse fator de extrajudicial, você conseguir resolver é muito melhor e muito mais econômico, tanto para o Estado quanto para quem está envolvido, sim, né? Para todo mundo, né? Nós temos cases lá de sucesso muito, muito emblemáticos. Só para citar um exemplo, semana passada a gente fechou um acordo de construção de consenso de uma comunidade indígena lá no Tarumã, com o proprietário da terra. Qual foi o acordo? O proprietário adquiriu um outro lote no próprio Tarumã, colocou em nome da comunidade no cartório, com matrícula, com registro, com escritura pública de doação, né? Nós acompanhamos tudo. E a comunidade se mudou, desmontou as suas casinhas e foi morar em outro lugar e concluiu. Ou seja, foi uma mudança, não foi uma reintegração de posse, aonde aquela comunidade indígena, lá eram 42 pessoas, em 7 famílias, em 3 casas eles tinham lá, né? Foram para uma terra agora que é só deles, no nome deles. Nossa. E se a gente conversar um pouco mais, a gente vai colocando outros exemplos aqui. É muito interessante que o doutor falou da questão sucessória. A gente já associa aquele imóvel que se herda e tem um monte de parente, de filho, de neto. Nesses casos, Evelyn, como é que a gente lida? Por exemplo, vamos dizer que você que está nos assistindo, você herdou uma casa e um grande terreno do seu pai juntamente com seus irmãos. Só que dentro desse mesmo terreno, é uma coisa que a gente vê muito comum, né? Tem algum outro irmão que construiu uma casa. Sim. Inclusive, uma questão familiar, eu já passei para frente. O pai faleceu, sim, a mãe também, e os 3 filhos herdaram a casa que tinha um terreno bem grande. Aí um irmão construiu uma casa, o outro construiu um kitnet para alugar e a outra queria dividir tudo. Então o direito sucessório, para mim, ele é muito complexo porque a gente tem aquelas linhas, o filho, os netos, aí um estava muito doente, aí o filho já queria representar. Aí eu falei, não, gente, isso aí não é para mim, não. Eu fico aqui no direito bancário, consumidor, família, mas aí já... Como é que é resolvido nesses casos? Então, existe, né, uma linha muito tênue. O direito sucessório, né, ele se dá com o falecimento do possuidor daquela área. Vamos falar de um terreno, né? O direito sucessório, ele se dá com o falecimento. O que é o processo de inventário? O processo de inventário, ele é justamente a legalização dessa sucessão que existiu. Ok, a sucessão se dá com o falecimento do possuidor. Geralmente é um possuidor, porque estão na posse, né? Falando da questão de posse. Se dá com o falecimento. Automaticamente é transmitido para os herdeiros, né? Os herdeiros sucessórios, que a gente chama, que são os herdeiros necessários. Eles recebem. Para que existe o inventário? O inventário é justamente para a gente fazer a organização disso. Quem recebe o quê?
qual é o percentual de cada um, se houve construção, como é que vai se dar essa partilha das benfeitorias, né? Porque a construção é a benfeitoria. Então, sim, o direito sucessório, ele tem muitas, são muitas camadas que a gente precisa destrinchar quando a gente pega um inventário para fazer, né? E o inventário, ele é uma forma de regularização de imóvel. Sim. Ele é uma forma de regularizar. Para pegar o teu gancho, Evelyn, lá quando aparece um caso desse, eu primeiro encaminho para a nossa Defensoria de Sucessões para inventariar a posse da benfeitoria. Sim. Como é uma ocupação irregular, não tem domínio, não tem propriedade, mas tem a benfeitoria. Isso. E ela é inventariável. Aí é feito o inventário, na volta que eu faço o reurb para a pessoa. Tá vendo? É todo um procedimento. Isso. Sim, e Precisa primeiro resolver. Muitas vezes acontece isso. O cliente me procura, eu quero fazer uma uso capião, porque o cliente já chega assim, eu quero fazer uma uso capião. Quando a gente vai analisar, porque precisa de uma análise aprofundada, né, do caso, para saber se realmente é uma uso capião que a gente vai utilizar ali naquele caso. Aí a gente descobre que precisa ser feito um inventário ainda. Muitas vezes. Precisa organizar a sucessão para que, de fato, a gente consiga organizar, resolver a propriedade. Isso. É isso mesmo. Isso Olha, que o doutor então, falou. se você tiver com algum problema envolvendo aí o seu imóvel, a Defensoria Pública do doutor aqui, ela não vai Evelyn atender também. inicialmente. Tanto a doutora Evelyn quanto ele vão precisar inicialmente fazer um inventário, que é muito importante, né? Porque a gente se depara com muitas famílias que não fazem aquele inventário e passa anos. O filho morou lá, já construiu várias coisas e passa-se anos. Logo quando eu comecei a advogar, surgiu uma situação que eu fiquei assim, eu falei, não, gente, não dá. O que acontece? A senhora, ela abrigava crianças de rua. Ela tinha uma ONG. Só que, como as crianças elas não tinham documentação, ela fazia adoção regular. Ela adotava todas aquelas crianças. No total, lá chegou a ter mais de 50 crianças. E dessas 50, salvo engano, ela tinha adotado uns 21 dos filhos. E era muito grande a casa, o terreno em si. Ela fazia um trabalho muito bonito. Né? Ela adotava crianças, adolescentes. E eu atendi 3 desses rapazes. E aí, ela teve 7 filhos biológicos. Mas ela tratava, né, segundo os filhos todos, de forma igual. Só que a casa, ela era muito bem avaliada e ela era ao lado de um posto de gasolina. Lá no Rio do Vale, né? Eu já visitei lá. Esse local. Eu conheço lá. Doutor, pensa na confusão. Porque eles não chegavam num consenso. Nossa. E aí eles queriam fazer o inventário para vender o imóvel, porque além da casa tinha um terreno muito grande e o proprietário do posto queria vender. Sendo que, antes dela falecer, um dos filhos tinha uma procuração dela, fez o desmembramento da terra sem ninguém saber. Passou... Gente, era um negócio assim... Legal. Legal. Eu gosto de casa assim. Eu falei, Complexo. gente, como assim? Casos complexos. E aí, nessa questão toda, eram mais de 20 pessoas envolvidas para ser herdeiros. Aí... Tinha a questão, no caso, dos impostos, das custas, e gera um trabalho, assim, muito longo. E como tu resolveste? Eu não peguei. Olha, se eu pensar assim, se eu pego um caso que eu vejo que eu não vou conseguir fazer, o que não é muito fora da minha área, eu passo para um colega. Eu indico o colega que ele é especialista naquela área. Por exemplo, eu sou especialista em direito bancário, mas eu atuo em consumidor, família, não sucessões, mas questões de pensões alimentícias. Adoro mandar aprender um pai que deve pensão, é comigo mesmo. Mas se tornou algo muito complexo fora da minha área, eu já não arrisco, porque corre o risco de eu prejudicar aquela pessoa, cometer algum procedimento técnico equivocado. Principalmente, às vezes, exemplo, eu gostava muito do criminal. Não atuei, eu trabalhei um tempo no sistema prisional, falei, quando eu sair daqui eu não quero mais saber. E o prazo criminal, ele é diferente do civil, e quando eu fui atuar na área civil, aquilo me confundiu muito. Eu falei, não, vou tirar totalmente o criminal da minha mente. Então, assim, eu não me arrisco. Para não prejudicar, fazer um procedimento, alguma coisa assim, quando é um familiar meu, alguma coisa minha, que eu perturbo bastante a doutora Evelyn, eu arrisco.
Mas fora isso, eu falo, não, procure um advogado dessa área. Eu já encaminho para o colega. Aí eu dispensei, eu falei, não. E eles estavam um conflito muito grande. Aí envolvia ofensas religiosas, racismo. Gente, eu falei, não. Aí vinha uma gama de coisas junto com aquilo. Aí eu falei, não. Nossa, eu gosto. Eu gosto também. E aí eu fico muito feliz porque vocês conseguem tirar essas dúvidas e destrinchar como se fosse uma coisa tão simples. Olha, você me dá um caso de golpe aí para eu destrinchar que é comigo. Agora, sucessões e envolvendo imóveis, não. Mas a gente tem uma outra situação, como a doutora Evelyn comentou, o uso capião. Sim. A defensoria atua nessas situações porque às vezes as pessoas pedem a desapropriação, mas a pessoa teria esse direito. Sim. O uso capião é uma ação constitucional, né? Ela é aplicável quando o proprietário abandona a sua propriedade, o seu domínio, né? Ele largou de mão e outra pessoa, um terceiro, for residir no imóvel. E aí a lei, tanto constitucional quanto infraconstitucional, garante para ela o direito aquisitivo, né? É uma ação declaratória. Passou um tempo, 5, 10 ou 15 anos, a lei permite que tanto o juiz quanto o cartório declarem que a nova proprietária, o novo morador, seja quem vai ter o domínio a partir daquele momento. Nós manejamos sim o capião judicial lá. E sempre me pergunto do extra, né? Como é que o senhor não faz o capião? Porque o meu assistente não paga custa, mano. Como é que ele vai pagar a tabela de selo, de cartório, se ele não tem o que comer? Sim. Eu vou pro judicial. Sim. Peça gratuita, defere. Né? Tem uma presunção em favor dele, né? Relativa, está com a defensoria pública, logo ele é pobre. Sim. Ele declara que ele é pobre, né? E até porque a defensoria faz a própria triagem, né, doutor? Sim, sai totalmente de assim. graça. Até o cartório sai de graça para ele no final de tudo. Então, o meu caminho é o uso capião judicial, né? Se um dia os cartórios quiserem fazer um convênio, né? E colocar um preço módico, eu faria também, porque eu sei que é mais rápido, né? Sim. É mais ágil e seria eficaz também, né? Sim. Eu sou defensora do extrajudicial, até porque eu atuei muitos anos trabalhando em cartório, né? É bom. Isso, trabalhei em cartório de imóveis e de notas, então eu sou defensora do extrajudicial. Por conta da celeridade, né? Apesar do cartório ele ter menos, vamos dizer assim, o cartório ele não pode tomar suas próprias decisões com relação ao determinado caso, como por exemplo, com relação à documentação. Ah, tá faltando uma documentação X. Não pode suprimir documentação. Ele tem que pedir a documentação que a lei diz, né? Que a lei diz. Então, se a gente consegue fazer o procedimento para levar para o cartório, para mim é melhor. Sim. Quando eu sento com um Concordo. cliente, tanto na questão da regularização imobiliária, né? Regularização de imóveis, como na sucessão, eu sento com o cliente, avalio o caso. A minha primeira opção sempre é extrajudicial, né? Porque o extrajudicial ele surgiu justamente com com esse intuito de judicializar os procedimentos. Porque o nosso judiciário, eu sempre explico para os clientes o seguinte: a defensoria é um órgão maravilhoso. Os profissionais que estão ali são extremamente capacitados, né? Eles passaram num concurso para estar exercendo a atividade ali. No entanto, a demanda é tão alta. Isso. É uma grande demanda que muitas vezes não consegue dar a atenção prioritária para aquele determinado caso. Porque imagina, você tem um caso e você entra na defensoria para concorrer com tantos outros que já estão lá, né? É mais demorado, a gente sabe que no judicial é mais demorado, e o extra ele veio justamente para desafogar o judiciário. Então sempre a minha primeira opção para o cliente vai ser a gente recorrer ao extrajudicial, resolver no cartório. O que eu resolvo, por exemplo, em 15 dias, 20 dias no cartório, vai levar alguns anos no judicial, né? Então, eu sou defensora do extrajudicial. Isso. Concordo com a senhora. Até mesmo porque a gente tem a economia do tempo e a de recursos. Porque, no caso, a gente tem a diferença. Quem tem o direito à justiça gratuita, ok. Mas e aquele que não? Ele vai gastar bem mais. Isso. Sim. Principalmente, às vezes, é um conflito por um detalhe assim mínimo, mas a gente tem de todas as formas tentar negociar, porque ele vai ter um custo maior. Sim. E achei interessante
Antes de, como eu já tinha comentado o tema com algumas pessoas, inclusive a gente sempre pede, né? Quem está assistindo pode interagir no nosso Instagram. O nosso episódio, ele passa no Spotify, no TikTok, no Instagram, a gente disponibiliza o link do YouTube. Então, a gente utiliza várias redes sociais para compartilhar. Então, muitas pessoas que podem não estar nos assistindo, ela pode depois assistir e mandar pergunta, tirar uma dúvida. E aí surgiu uma pergunta sobre o direito de laje. Porque o que aconteceu? Olha como é que vão surgindo as coisas. A gente entra um pouco na sucessão, aí entra um pouco na parte do inventário. A sogra deixou a nora morar com a filha. O filho separou. O filho foi embora e a nora ficou. Aí o filho faleceu e a nora ficou com a filha. Aí a nora construiu, fez melhorias e etc, etc. Só que a nora foi casar. Ela disse, agora eu não quero mais aqui não. Porque o filho tinha falecido, a vida segue, né? Até que a morte nos separe. E aí ela não quis mais, então ela fez um pedido de despejo. Como ela não tinha condições de pagar custas, ela correu para a defensoria, porque também ela tinha uma filha, todo um contexto econômico. E aí explicaram para ela sobre o direito de laje. Então, existem muitos questionamentos sobre isso. Compartilhe um pouco com a gente, cada um, Quer na falar, sua doutora? visão. Pode falar, doutor. Tá. Fique à vontade. O Código Civil prevê, né? A gente regulariza também quando está construindo laje. Esse caso específico aí foi uma posse de boa-fé. A sogra cedeu para ela utilizar, ela não invadiu. Então, o Código também permite a retenção da benfeitoria de boa-fé às úteis e necessárias. Então, tudo isso que ela construiu, ela não pode sair de forma abrupta, né? Ela tem direito à indenização pelas benfeitorias, até porque ela tinha uma união estável com o filho da sogra, né? O seu ex-marido. Então, ela era meieira dele, agora ela é herdeira dele, porque ele morreu. Então, aquela benfeitoria especificamente da laje, ela tem direito. Ela não poderia ter sido despejada ou reintegrada sem o devido processo legal. Ela tem direitos ali, junto com os seus filhos, né? Então, a defesa que nós faríamos lá seria para mantê-la, mas chamar as partes para autocomposição para a sogra indenizar essa benfeitoria mediante a avaliação que a gente faz também por lá. Seria esse o caminho, né? Basicamente. Ou, se não houvesse conflito, né? Também poderia ser feito um uso capião da laje, né? É possível isso, né? No código também. E seria um documento em cima e embaixo, todo mundo segue sua vida, tá tudo bem. Porque apesar de estarem integradas por conta da construção, mas quando a gente consegue regularizar dentro do direito de laje, cada unidade, eles viram uma unidade diferente, cada uma, e cada uma tem a sua documentação. Seu registro de imóvel, embaixo é um, em cima é outro. A mesma coisa quando é feito puxadinho atrás do terreno. Sim. Que foi o teu exemplo inicial aqui, né? A casa da mãe na frente, do pai. O primeiro filho fez uma casa, depois o segundo fez o segundo, o terceiro fez a terceira casa. Já virou uma vila. A da frente com 5 casas atrás. A gente pode fazer 5 usucapiões ali. E resolver tudo pelos capião. Isso. Tá todo mundo vivo, né? Ninguém morreu, mas quer regularizar, a gente faz. Sim. Isso. Eu brinco com a minha filha, que eu falo que quando ela casar, eu falo, você vai morar com a mamãe vai comprar um terreno bem grande, você vai construir sua casa pertinho de mim. Ela já olha vai pra arrumar mim. Confusão. Olha, eu sempre digo pra qualquer pessoa, não construa no terreno da sogra. Não construa no terreno da sogra, que isso vai dar problema lá na frente. Dá problema. Eu tô com uma situação que é uma partilha de... Eram casados, e aí... a sogra cedeu um terreno do lado da casa dela, que era dela também o terreno, ela cedeu um terreno para esse casal. Esse casal se desfez, né? A unidade familiar se desfez. E aí ela tá na justiça, a minha cliente, né? Ela tá pleiteando, na verdade, tá brigando, né? Pelas benfeitorias. Só que isso não foi resolvido dentro do... Eu entrei já com o barco andando, né? Porque ela entrou, né? Ela era outra advogada que tava com ela. Enfim... Demora tanto que muda de advogado várias vezes. Aí ela já tá saiu uma sentença recente, né? Porque ela não vai conseguir resolver a questão da indenização pelas benfeitorias nesse processo. Porque a sogra é um terceiro ao processo do divórcio. Sim. Né? Então foi pedido que fizesse um processo à parte para discutir a indenização, porque ela tem direito nas benfeitorias construídas no terreno do terceiro,
mas não naquele processo. Sim. Então, eu sempre digo, não constrói no terreno da sogra. Doutora Evelyn, doutora Cris, né? Deixa para vocês aqui uma divulgação, né? Uma possibilidade, né? A minha especialização é mestrado em gestão de conflitos. Eu sou mediador na pau da moradia, né? E a gente criou uma câmara de construção de consenso dentro do núcleo de moradia. Para isso, na minha visão, a OAB deveria criar isso na OAB. Mas não criaram, eu já falei milhões de vezes, e enfim, eu estou aqui à disposição para ajudar, mas nunca andou. Então eu criei uma defensoria. Hoje os advogados vão lá comigo, com seus clientes. Doutor, o senhor consegue mediar a gente aqui com a outra parte, na questão de moradia? Que é o típico caso que a senhora colocou, esse aí da indenização. Aí eu posso, mando o convite, chamo outro advogado com outra parte, e aí a gente vai fazer o acordo em cima da avaliação que a defensoria faz lá com o nosso engenheiro. Sim. Da benfeitoria. Tem feito muitos acordos assim. Nós estamos virando também um local de mediação de conflitos de moradia para os advogados. Olha, isso é muito bom, isso. Muito interessante. Tá rolando o processo, tá, deixa rolar. Mas eu converso lá, aplico as técnicas todas, gerou acordo, só homologa e arquiva o processo. Sim. Entendeu? Aí acaba ali com aquela lista, sim, né? Isso. Que muitas vezes é desnecessária. E eu não sou patrão de ninguém, eu sou imparcial. Então, nem o advogado nem desconfia de mim, porque eu sou ali órgão público, né? Mediador, do Estado mediador. Sim. E eles vêm com seus interesses, cada um na sua, lógico, né? Sim. Defendendo o seu. E eu vou fazendo ali a mediação. Isso é bom, isso que o doutor está falando, porque acontece, pegando o gancho do que o senhor falou aqui, acontece muito isso dentro desses processos, tanto de inventário como de regularização de imóvel, a outra parte não confia no advogado que o outro está apresentando. Então, às vezes, um terceiro advogado... imparcial falando como poderia resolver a situação, é muito bom. Porque não é nem o advogado dele, nem o advogado da outra parte que está falando. É um terceiro totalmente desinteressado na E eu sou pago pelo Estado. Eu não sou pago por nenhuma parte. Então eu não estou nem aí. Ah, doutor, o senhor falou que não é meu direito. Mas, meu amigo, é o certo isso aí. Entendeu? Tá na lei. Eu não estou para lhe defender. Eu estou para entregar uma autocomposição justa. E aí todo mundo já me aceita. Entendeu? Porque, então ele eu consigo engolir, digamos assim, né? Confiar. Assim, eu não vou... Mano, eu quero que termine o conflito, né? Sim. Não tem interesse, meu Deus, não é isso, né? É muito interessante quando a gente faz qualquer episódio, a gente busca sempre trazer alguém que trabalha com defensoria pública e alguém do privado, porque são visões muitas vezes distintas, mas também muitas vezes similares. A gente tem esse contexto, por exemplo, o doutor, ele tem o salário dele independente. Então, isso já traz, como ele mesmo trouxe, uma situação de que, olha, eu não recebo nenhum valor das partes, mas eu estou aqui para auxiliar. Isso é muito bom, porque passa uma segurança, passa uma imparcialidade muito grande. Agora, eu posso fazer um parêntese, doutora? Né? Hoje, a gente vive uma grande crise no direito, provocada pela crise do judiciário. Né? O direito nasceu para entregar a pacificação social, para eliminar a violência na justiça, né? Do poder podente. E confiou ao judiciário a missão de entregar essa pacificação. Só que a nossa cultura foi tão enraizada no litígio que abarrotou de uma tal forma o judiciário que é humanamente impossível julgar tudo aquilo. Nós temos hoje 84 milhões de processos ativos. Nossa, eu não sabia. Números, é uma ação a cada 5 segundos sendo ajuizada no Brasil hoje. Quem que vai julgar isso? Impossível. Olha, tá tudo bem, faz parte da vida, né? Está assim. O doutor trouxe uma pauta muito boa, que a gente vai continuar daqui a pouquinho no segundo bloco, porque é um tema muito importante. A gente está falando de moradia, que é uma situação de necessidade, todo mundo precisa ter onde morar.
E esse momento de você trazer a opção de extrajudicial é muito bem colocado, mas a gente vai continuar daqui a pouquinho no segundo bloco, não saia daí. Aproveita, se você não segue as nossas redes sociais, siga o Portal Castelo. A gente está lá no TikTok, estamos no Spotify, também no YouTube, no Instagram e no Facebook. Novidades na programação do Portal Castelo: engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Fintosa e Alex Adam. Os diversos olhares da política, economia e geopolítica internacional. Entrevistas e debates sobre educação, tecnologia e inovação, além de outros fatos relevantes que refletem no cotidiano da sociedade. Prisma da Política, com a participação de especialistas, personalidades e figuras públicas, sob o comando dos jornalistas Anoa Assi e Carla Castelo Branco. Realização Panorama Real e Portal Castelo. Estamos de volta no nosso segundo bloco do nosso episódio Pod Castelo, a Voz do Direito, e hoje a gente está falando de moradia, conflitos, e a gente sabe que é um tema muito importante, até porque boa parte das residências e dos imóveis no estado do Amazonas são irregulares, não é, doutora Evelyn e doutor Tiago? Isso. A gente tem essa visão. Quem não mora em bairros planejados, boa parte dos bairros de Manaus e do Amazonas inteiro não são. Só tem ali um compra e venda, aquele famoso contrato de gaveta, e na hora de regularizar, quando tem, e quando acontece uma situação, quem se enrola é o advogado, porque tem que correr atrás de documento, né? É bem complexo. A gente estava falando ainda há pouco sobre a questão do excesso de demandas no judiciário, e o doutor Tiago vai explanar para a gente essa dificuldade que tem enfrentado. Isso. Continue, doutor. Essa crise posta tem desafiado todos os operadores para encontrar caminhos. E nós temos uma ciência que foi criada para gerir conflitos, que é a ciência da gestão de conflitos. Ela também é regulada pelo direito. Nós temos uma lei nacional de mediação. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é que nós temos a obrigação de criar mecanismos, locais, aonde a gente possa mediar a nossa contenda, a nossa lide, e um local perfeito seria a própria OAB para fazer isso. Eu já fui chamado várias vezes lá para falar sobre isso, e eu repito isso: a OAB precisa se reinventar para salvar o direito. Isso é fato. E, consequentemente, salvar o judiciário. Segundo o próprio CNJ, 40% das ações ajuizadas não precisariam estar na justiça. Sim. De 80 milhões, são 32 milhões de processos. Que eles poderiam ter sido autocompostos, mediados. Mas nós não temos um local para isso, institucionalizado para isso. Você vai reclamar na empresa, a empresa procura os seus direitos. Por que tu vai? Para a justiça. O advogado é ensinado a ir para onde? Para a justiça. Na faculdade de Direito. Isso é fato. A OAB deveria, e aqui eu falo como profissional do direito, né, criar esse local, aonde o advogado percebesse seu cliente e dissesse: nós vamos primeiro tentar mediação lá na OAB. Lá teria um corpo qualificado e imparcial de mediadores profissionais que não tem nada a ver com ninguém ali, tipo como eu sou na defensoria. Não sou amigo de ninguém, não sou pago por... Eu estou ali como profissional. Para convidar o outro advogado da outra parte e dizer: doutor, tem uma demanda aqui. O senhor topa fazer uma mediação? Pode ser que resolva. E ele vai fazer a escutativa, avaliação de disputa, todas as etapas da gestão de conflitos. E no final, entregar uma solução pronta, dentro da própria OAB. Se quiser, nem homologa na justiça. Se quiser, nem homologa. Se for disponível, nem precisa homologar o direito. Pronto. Você cobra o seu honorário integral, porque o cliente quer o bem da vida, gente. Ele lá quer saber se a sentença foi de 50 páginas, se o juiz falou latim na sentença dele. Ele não quer saber disso, não.
Ele quer saber do resultado. Ele quer a casa dele, né? Quer o problema resolvido. Enfim, o bem da vida é esse. E quanto que vocês iam ganhar a mais de honorários com isso? Quanto, meus amigos? Sim. Os meus alunos perguntam, eu dou aula disso também na faculdade La Salle, de gestão de conflitos. Sou professor disso lá. Professor, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Igual como tu ganha fazendo processo. Cobra a tabela da OAB, no mínimo, se tu quiser. Sim. Uma ação de divórcio, R$5.000, atende ele, cobra os R$5.000, leva lá para fazer mediação. Entrega um acordo pronto. Não é cobra porque igual. foi pro judiciário que tu fez o trabalho. Não é isso. O pessoal... Existe um preconceito de que é bom quando tem sentença. Quando gera acordo é menos nobre, é menos importante, é menos valoroso. Meu amigo, o cliente não quer nem saber se é menos ou mais alguma coisa. Ele quer receber o bem da vida dele. E você entregou para ele a justiça dele. O acesso à justiça é entregar na mão dele o direito material dele. Ponto. Sim. Se foi com uma sentença, se foi com acordo, se foi com mal, não interessa. Ele recebeu. Sim. Nisso, a gente precisa avançar. Nós estamos atrasados nisso décadas. Estamos. A OAB tem que levantar a mão para isso. A defensoria não tem força para isso. Eu tô lá, um exército de homem só, fazendo isso lá. A OAB poderia contratar 10 mediadores profissionais, qualificados por nós, para fazer isso dentro da OAB. Por que não? Muito interessante. Eu essa pago visão. anuidade para isso, meu amigo. Justo. Eu já ia falar, a gente Entendeu? paga anuidade para isso. E seria, Isso. como o próprio doutor bem colocou, iria disponibilizar uma celeridade para o advogado. Isso, uma câmara de mediação da OAB, profissional, imparcial, Muito bom, olha. Perfeito, né? Gente, uma visão realmente para todas as muito- áreas, sucessões, Sim. família, moradia, idoso, infância, mulher, criança, criminal, tem ação civil, ex-delito também, né? Sim. Pode também resolver de alguma Principalmente forma lá. aquelas Vai ações que mediar. envolvem crimes de honra, essas coisas, Sim. dá a possibilidade, né? Isso, Sim. tudo. E outra, desafogando o judiciário, salvando o judiciário, Salvando o judiciário. dando uma contribuição enorme para a justiça brasileira. E não vai deixar de perder, não vai deixar de ganhar dinheiro, porque o Não. advogado que atua, ele vai conseguir, inclusive, de forma mais célere. Ele vai ganhar É uma mais. visão muito boa. Ele vai ganhar mais dinheiro, porque ele vai aprender um caminho curto e eficaz. Toda ação que ele pegar, ele vai tentar mediar. Sim. Resolveu numa semana, meu amigo, ele recebe numa semana. Sim. Resolveu em 2 meses, ele recebe 2 meses. Que processo acaba em 2 meses? Me Nem conte aí qual é. Me Nem no conte. juizado É. especial. Então, Muito Não é isso? interessante. Quanto mais rápido ele resolve, mais rápido ele recebe. isso. Cobra a entrada e no final o resto, quando recebeu o acordo dele. Doutor, achei perfeito. Perfeita essa Eu colocação. vendo isso há 3 anos pro OAB, minha amiga. Eu 3 entendo. anos. Eu grito isso há 3 anos. Vamos começar a gritar juntos? Então vamos lá. porque Entra na fila aí comigo e vamos Perfeito. lá. A É. doutora Evelyn Eu já sou, militante né? na Já área. palestrei lá. já pro- sou fã do extrajudicial, né? Isso, tem um Agora congresso a lá. autocomposição, perfeito, uma forma excelente Tem de um resolver o congresso conflito. lá, que é anual lá na OAB. É o Congresso Amazonense da OAB de autocomposição, extrajudicial, alguma coisa. Eu já fui 2 vezes palestrar lá já. 2 anos seguidos. E o pessoal fica louco com o que eu falo, porque eu falo uma coisa que é possível, Sim. mas tem que ter uma decisão política para fazer E isso a lá, própria né? Bela possui E aí? estrutura para isso. Minha amiga, Tem total. salas, tem toda a estrutura. Total. Só falta... Eu posso ensinar Pessoas- os mediadores, eu sou qualificada para isso. Eu posso certificar eles. Os meus alunos estão na faculdade como mediadora profissional, minha amiga. Olha Os só. meus estagiários são máquinas de fazer acordo na defensoria. Lá. Preciso fazer um curso desses com o E, senhor. então, E eu também. temos como formar bons profissionais e eles vão trabalhar nisso pro advogado. Pago pela OAB. É isso, gente. Olha, achei muito bom, porque a gente consegue demonstrar para você que está nos assistindo que principalmente em qualquer área do direito, mas principalmente na área de moradia, é muito mais vantajoso você buscar o extrajudicial. Ah, mas eu tô brigando por meio metro de terra. Às vezes você não tem o poder de convencimento, é aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. Como o doutor falou,
trazendo um mediador imparcial que vai explicar, olha, você tem direito a X, você a Y, você pode perder aqui, perder ali, a visão se torna diferente. Como a doutora Evelyn comentou, a outra parte, ela não confia em mim porque eu sou advogada do cliente X. Aí o Y vai dizer, não, ele vai fazer o que tiver que fazer para o cliente dele. E é muito bem colocado. Até porque a gente tem a situação de que você corre o risco de perder onde você tem onde morar. E aí? Olha o prejuízo. A pauta da moradia, ela é gigante em Manaus, né? 56% de Manaus, segundo o IBGE, é invasão, é ocupação irregular. Isso perfaz 1.100.000 pessoas morando em cima de ocupação irregular. Esse bairro aqui é ocupação irregular, que nós estamos aqui hoje. Flores. Entendeu? Nasceu de invasão. Sim. Né? Então, a nossa missão é trabalho para décadas aí, doutora. Né? A gente não vai deixar de ter serviço, porque é muita coisa, é muito grande. É muita coisa. Quando a gente leva isso para nível Brasil, basicamente 60%? 60% a estimativa de favelização. De imóveis irregulares. Isso a nível Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Eu acho que eu vou pro direito imobiliário. É assim, para quem gosta, né? É desafiador. É desafiador. Poucos profissionais têm paciência. O pessoal acha chato, acha difícil, acha complexo, acha trabalhoso. Então, de fato é tudo isso, né? É trabalhoso, mas quando a gente resolve um caso, tipo esse dessa... Eu queria esse caso da adoção, dos 50 filhos lá. Eu fui nessa casa antes da pandemia. Visitar, eu fui levar doação lá da minha igreja lá, pra eles. E, cara, era lindo ali, né? O trabalho dessa senhora lá. Não sabia que ela tinha falecido. Faleceu, tá com uns 3 a 4 anos. Foi logo depois da pandemia que ela faleceu. Mas se a gente resolver, a gente vai mudar a vida de 20 filhos dela e mais outros 30 que não foram reconhecidos. Sim. Entendeu? É por isso que eu faço moradia. Ela tirou muitas crianças, assim, das drogas, crianças moradoras de rua mesmo, sem pai, sem mãe, sem família. Ela fazia um trabalho muito bonito lá. Eu tenho um amigo que ele é confeiteiro, bem conhecido, ele fazia muito bolo para lá no Dia das Crianças, como doação. Eu achava muito bonito, ele sempre postava. E como eu morava em Nova Esperança, de vez em quando a gente se reunia com o pessoal da igreja para levar doações de roupa. Mas o trabalho dela, você via que era algo realmente por amor àquela causa. Não era algo assim para tirar algum tipo de proveito das crianças, algo assim nesse sentido, não. Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade, o marido já tinha falecido. E aí ficou a confusão, porque os filhos que eram biológicos começaram a se voltar contra os adotivos. Tipo assim, é tudo nosso, vocês não têm direito a nada. Mas não é bem assim. Não, tá registrado. Muitos deles lá estavam com elas assim, desde bebê. E aí até mesmo chegaram a ter filhos, né? Algumas das filhas lá adotivas, netos dela. E aí isso também torna tudo um pouco bem mais complexo, né? O rapaz que eu atendi, um dos filhos dela, ele morava na rua e ela pegava muito no pé com os estudos. Hoje ele é militar, mora em Boa Vista. Tem, assim, uma outra vida que ele não teria se ele não tivesse conhecido ela. Sim. Salvou ele. Ela salvou ele. Exatamente. E surge uma pergunta aqui, doutor. A Lei Federal 13.465 visa buscar assentamentos informais em áreas legalizadas, garantindo a titulação e o acesso a serviços públicos, segurança jurídica daquela posse. E aí, nesse caso, foi algum... Deixa eu só ler aqui direitinho. A prioridade é a moradia, podendo ser aplicada em áreas públicas ou áreas de risco passíveis de mitigação. O processo administrativo, no caso, a maior parte desses procedimentos, eles são dentro da prefeitura e regularização do imóvel. E esse procedimento, a defensoria faz também para, digamos assim, regularizar comunidades? Pela 13.465, a Defensoria Pública é um dos atores que pode requerer o REURB. Essa lei, a lei do REURB, a 13.465 de 2017, a nossa tão querida lei, né? A grosso modo, essa lei disse a seguinte coisa, em miúdos: quem reside em ocupação irregular no Brasil de forma consolidada, em área urbana, mesmo que a área seja pública, ela tem direito a se tornar proprietária de forma gratuita.
É isso. Ela veio para regularizar o Brasil inteiro, inclusive em área pública, gratuitamente. É isso. A Defensoria é uma das pessoas que podem requerer isso da União, Estado e município e fazer os usucapiões todos. O usucapião é um instrumento, inclusive o coletivo, tá na 13465, de REURB no Brasil. Isso. Surgiu uma situação, por exemplo, a gente tem o Mauazinho, né? Eu acho interessante que o Mauazinho só tem 2 entradas, né? Uma assim, já foi no Mauazinho? Já. Ele só tem aquela entrada principal e uma lá no fundo, né? E eu tenho uns parentes que moram lá e o Mauazinho, ele era uma invasão também, né? Sim. Ele surgiu de uma situação irregular. As ruas em si. E aí a pergunta, por exemplo, a gente tem um bairro como o Mauazinho, já todo mundo já está lá, Sim. mesmo de forma irregular, vai ocorrer o uso capião, mas digamos que aquele público, eles querem uma escola, eles querem um exemplo, uma delegacia, é tudo muito longe, né? Eles podem requerer isso através de uma defensoria ou uma associação de moradores contratar um advogado para, exemplo, nós temos aqui um terreno que ele está sem ninguém, Sim. inútil ali. A gente pode requerer a construção de uma creche, de uma UBS. A defensoria, ela faz esse procedimento? Faz. Gente, ao lado do direito à moradia, existe o direito à cidade. A gente fala pouco, é um termo técnico, né? Mas quem opera sabe que existe, né? O direito à cidade traz a justiça socioespacial. O meu doutorado é nisso. A minha tese de doutorado que eu estou fazendo é sobre justiça socioespacial. Essa justiça implica que, para que se tenha moradia digna, os centros urbanos têm necessariamente que ofertar serviços públicos que levem à dignidade. Então, ele tem que ter acesso à via pública pavimentada, ele tem que ter acesso ao transporte público regular, a proximidade de escola, UBS, outros equipamentos sociais públicos, de lazer inclusive, para que quem mora naquela comunidade acesse o direito à cidade. É esse bendito direito que ele está falando aqui pra gente. Ele não nomeia, mas a gente sabe que tecnicamente é isso. A defensoria pode, sim, no núcleo de moradia eu faço isso. Quando eu vou no bairro, na comunidade, e toda semana eu tô por lá, doutor, esse terreno tá aqui abandonado, bora fazer uma escola? Eu já oficio a SECT, já pergunto de quem aquela terra é, o domínio dela. Ela vai me informar, olha, isso aqui é terra da União. Eu já mando o ofício para a SPU, pedindo para doar para o município de Manaus aquela terra, para o município fazer uma escola no futuro. A gente trabalha também intermediando o direito à cidade. A gente pede, cobra e vai fiscalizando ali acontecer, né? Acontece tudo que a gente pede? Não, mas acontece várias coisas. Então, por exemplo, lá na comunidade Vera Castelo Branco, em Iranduba. É uma ocupação antiga lá em Iranduba, vizinha aqui de Manaus, que tem um mega processo de integração de posse, um conflito possessório. Nós estamos com ele na Comissão de Soluções do Tribunal de Justiça Fundiária, né? Criada pela DPF 818. E na visita me pediu, doutor, nós estamos sem energia aqui. Eu oficiei a Amazonas Energia, já colocaram poste em todas as ruas do Vera Castelo Branco. 1 ano e meio depois. Não foram reintegrados. Estamos trabalhando um acordo lá de composição e a comunidade hoje tem acesso a serviço público de energia elétrica regular lá. Nós podemos, as comunidades que nos escutam aqui hoje podem nos procurar. Nós temos um setor de comunidade no MAF, no Núcleo de Moradia, específico para atendimento de comunidades. É só ir lá comigo que a gente atende na hora. Não tem nem que agendar. Comunidades próximas daqui da cidade ou mais distante? Toda a cidade de Manaus. A região metropolitana a gente vai quando tem demanda. Mas aqui, a nossa sede do Núcleo de Moradia, nossa competência é Manaus toda. Urbana e rural. A gente faz os dois. Entendi. Muito interessante. No caso, doutora, se essas comunidades elas tivessem uma associação regulamentada, né, tudinho direitinho com o CNPJ, um advogado ele poderia fazer esse mesmo procedimento de fazer esses requerimentos? Sim, também. Como o doutor colocou, a REURB, ela vem justamente
ela não vem só para dar a propriedade daquela terra para quem já vive na posse, mas ela vem trazendo todo um conjunto de benefícios para aquela comunidade. O Mauazinho, por exemplo, já é uma comunidade consolidada. Isso. Porque qual que é Antiga, né? qual que é o parâmetro da REURB? É para regularizar comunidades já consolidadas. Então, junto com com o título próprio da terra para aquela pessoa que está na posse, vem todos esses benefícios. Por que a regularização de imóvel ela é importante? Porque ela não traz o benefício só para aquela pessoa, o único ali que está requerendo a propriedade, Isso. mas é para uma comunidade inteira. Por meio das políticas, das questões dos serviços públicos que são inerentes de uma sociedade, de uma comunidade, um atendimento de delegacia, instalar ali uma delegacia, uma creche, uma escola, para que aquela comunidade seja atendida e com isso também seja atendida a questão da dignidade humana. Isso. Né? Porque o que é o direito à moradia? Tá dentro ali do escopo da dignidade humana. Isso. Não é só dar a terra para a pessoa construir a sua casa ali e dar a propriedade para ela, mas é dar para ela todo um suporte para que aquilo ali ela viva com dignidade naquele local. Entendeu? Um exemplo prático disso, doutora, que a senhora colocou de forma muito acertada, é que a REURB nomeia e coloca a CEP em todas as ruas do bairro. Aqui em Manaus, nós temos comunidades que não tem CEP nem rua. As pessoas não têm nenhum tipo de comprovante de residência. Aí não consegue ir para a UBS, não consegue se matricular, porque eles exigem para poder ser próximo do local. E eles nos procuram, doutor, a gente não tem CEP, a gente não tem rua. Eu mando um ofício pedindo para a prefeitura nomear todas as ruas, botar CEP nas ruas todas. E isso vai automático quando é aplicar a 13465 na comunidade. É uma coisa que parece ser tão simples, né? Pra gente que mora na classe média, mas pra eles não é. E não é mesmo porque é um fator de complicação para eles acessar serviço público, não ter CEP, meu amigo, não ter rua. Imagina. Que é uma coisa básica. Que é uma coisa básica, não, exatamente. E implica de várias formas. Implica de você até mesmo conseguir um emprego, porque a pessoa quer saber onde você mora. É próximo, não é? Mas lá não tem. Aí a pessoa, mas como assim? Você mora num lugar que não tem endereço, não tem CEP. A questão escolar. Até mesmo para você, uma linha de crédito, onde você vá, precisa de documentação, você não tem acesso a nada. Até com relação a essa questão da linha de crédito, quando você tem um imóvel regular no seu nome, você pode utilizar esse imóvel para pedir um financiamento, uma linha de crédito, porque você tem um imóvel para dar em garantia. Até nisso, essa moradia, por isso que os imóveis regulares, eles são mais valorizados, são melhores valorizados. Tem uma estimativa de que um imóvel regular, ele vale 30% mais do que um imóvel irregular. Entendeu? Fato. Meu pai estava no processo de venda de uma casa, ele tem o contrato de compra e venda, aquela coisa, mas a documentação em si, eu falei, pai, tem que tirar a certidão, vamos ver de quem era, o que gerou de problema, como é que tá essa situação. Aí eu até te mandei o contato daquele engenheiro, né, que regularizava lá. Falei pra ele, pai, isso aqui tá tudo errado, mas eu vou lhe indicar alguém. Aí, já joguei a bola pra ele resolver. Porque simplesmente ele só tinha um recibo de compra e venda. Tem alguns documentos, mas não tem escrituração, tem que não tem mais aplicar a nada. 13465, né? Ela é uma lei tão boa, gente. Ela dispensa o habite. Dispensa o habite. Ela libera uma coisa que é tão burocrática para uma pessoa fazer uma obra e averbar no registro de imóvel, né? Uma obra. É dispensada na 13465. A 13465 regulariza imóvel em área de proteção ambiental, meu amigo. Olha só. Em APP. Sim. Hoje em dia, para não regularizar, tem que ser uma coisa muito difícil. Praticamente tudo a gente consegue regularizar. Tem estudo para tudo hoje. Só o que não dá mesmo assim é a área de risco. A lei não permite, porque tem risco de vida, pode desabar, pode um alagamento e tudo mais. Então a gente não regulariza a área de risco. Desde que a Defesa Civil tenha laudado isso, né? Sim. O resto a gente faz tudo, doutora. Área ambiental, área indígena, área... Faz tudo. Área quilombola, faz tudo. Faz tudo.
Eu já gosto de conhecer essas áreas, de ver a diversidade das Sim. culturas, como é que as coisas... Porque eu sou do Eu interior, também, né? Então doutora. acho muito legal. Eu sou defensor de comunidade, gente, não de gabinete, né? Quem me acompanha sabe que eu tô direto na comunidade. Eu gosto. Eu adoro estar no meio do povo, assim, de atendendo. E, doutor, nesses casos dessas regularizações que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade, a questão de impostos, a transmissão, digamos assim, o ITBI, ele também é isento nessas transmissões, nessas transferências. No uso capião não é cobrado imposto. Não é cobrado. Sim. Porque é a aquisição originária. Isso, Sim. isso. Depois, quando for vender, vão cobrar. Sim. Mas ali no uso capião, não. Entendi. Na 13465 também não pedem. Não pede. É gratuito o REURB-S, né? O S. O S. É sim. todo gratuito. Não é pago imposto ali. Perfeito. Agora depois vai ter que pagar IPTU, aí vai seguir a vida, né? Como o caso da Isso. comunidade Sim. indígena, que o rapaz comprou o terreno, eles foram morar lá, fizeram essa negociação. Ele já tinha aquisição e só trouxe para vocês fazer essa transferência? Ele comprou um terreno novo que os indígenas escolheram, colocou no nome deles e eles tomaram posse desse terreno novo e liberaram a posse do antigo pro... Mas a questão de imposto, assim, mais ou menos, ele teria que custear. Ele pagou. Porque É porque foi a ele empresa fez pagou. uma doação, não Foi. foi? A empresa pagou. É, só uma situação distinta. Isso, aí Isso. fez uma doação. Daí na doação, o imposto que incorre é o ITCMD, que é o imposto de doações e causa-mortes, né? Isso. Quando a gente faz inventário, é o ITCMD também. Isso. Incorre. Isso. O ITBI é quando é compra e venda, né? Isso, compra e venda. Isso. Muito bom, interessante, porque a gente acaba se deparando com essas situações. As pessoas têm muito receio de regularizar os seus imóveis por conta dos impostos. Agora, doutora, Mas uma hoje em pergunta dia- para a senhora, doutora. Diga. Com a reforma tributária vão acabar esses impostos, né? Então, talvez, ou não, né? Porque vão ficar só naqueles dois? Então, ainda Né? não tem ainda, né, um consenso, assim, do que realmente vai acontecer. A gente tem que esperar realmente, né, Inclusive, decidir. vou compartilhar com vocês o link do nosso último episódio, que foi falando só da reforma tributária. Eu tirei todas as minhas dúvidas aqui. Ele foi falou muito sobre legal. ITBI e TCMD? Ele falou Nossa, sobre- ele falou de tanto imposto, tantas mudanças. A gente extrapolou até o nosso tempo. Foi a doutora Cindy e o doutor Roosevelt que vieram falar pra gente sobre essa reforma. E ela já trabalha há mais de 10 anos na área tributária. Então, eles trouxeram assim, muitas informações, inclusive que muitas coisas não tem alíquota, ainda está decidindo se vai ser implantado ou não. Então, tem tudo assim, muito incerto, mas a gente trabalhou muito a questão da prevenção, que foi o que eles falaram em relação ao planejamento tributário, principalmente para as partes das empresas. Mas tem muita coisa que ficou vago ainda, que ainda está sendo estudado. Tá Mas certo. eu vou compartilhar com vocês. E você Por que favor. quer saber sobre a reforma, já vou deixar o link também para a gente estar acompanhando, para vocês estarem assistindo. Mas a gente falou sobre as invasões, falou sobre regularização de imóveis, que já são de sucessões. Mas, Evelyn, assim, uma dica para quem está de casa. Você pode, de forma preventiva, eu não quero gastar, mas eu sei que os meus filhos vão brigar, eu já posso deixar ou através de testamento, de doação, mas isso eu tenho que estar com o imóvel regularizado? Então, A divisão do imóvel, digamos assim. vamos lá. A sucessão, ela pode ocorrer independente se o imóvel é regular ou não, porque a gente faz a sucessão da posse, né? Da posse do imóvel. Certo. Quando a gente fala sobre essa questão, muita gente procura realmente para fazer esse planejamento sucessório. Um dia eu não vou mais estar aqui, mas eu tenho bens e eu não quero que meus filhos briguem. Vou deixar para cada um. A gente tem sim ferramentas, né, para que essa pessoa possa se planejar a sua sucessão. Pode ser por meio de doação mesmo. A doação, ela é uma ferramenta muito utilizada para isso, obedecendo, claro, né, obedecendo ali a... Ai, fugiu da minha cabeça. A ordem de sucessão, né? Obedecendo a ordem, isso. né? Aham. Os percentuais, né? Porque um filho Isso. não pode receber mais que o outro. Exatamente. Acontece bastante isso, de um filho já ter recebido da mãe em vida ou do pai um imóvel. Quando abre-se a sucessão, que a gente vai apurar os bens para o inventário, é importante que esse imóvel ele seja levado à colação, porque é um adiantamento de herança, que a gente chama,
né? Então, sim, existem ferramentas, tanto na parte... Tem clientes que procuram a gente, que me procuram, por exemplo, porque os imóveis, tem muitos imóveis, mas são todos irregulares. Sim. Inclusive, ontem eu estava conversando com um cliente a respeito disso. Ele tem muitos imóveis, mas a maioria é irregular. Então, ele quer regularizar tudo antes de ele fechar os olhos, porque ele não quer deixar esse pepino, essa jaca para os filhos quando ele não estiver mais aqui. Só que a maioria das pessoas não pensam dessa forma. As pessoas, elas têm muito a visão ainda de apagar o incêndio, não de se precaver para que o incêndio não aconteça, né? Então, mas sim, o planejamento sucessório é uma ferramenta excelente para evitar, né, futuras dores de cabeça. Interessante, até porque tem a forma de doação, né? A gente, eu e meu ex-marido, a gente tinha uma casa com terreno, só que a mãe e o pai dele, toda vez que um filho casava, eles davam uma casa, passava pro nome, tudo certinho. E dele, o que aconteceu? Ele comprou de uma irmã e ele tinha um outro terreno ao lado que foi dado para ele quando casou. Ok. Só que ficou por isso e nunca foi resolvido. E aí começou a ter um pouquinho de atrito, porque ele tem uma irmã um pouquinho complicada, e ele já falava, se a mamãe morrer, ela vai querer tomar minhas coisas aqui. E realmente era uma coisa que poderia acontecer. E aí, antes dela falecer, ela chamou todos os filhos, fizeram o documento de doação para ele, porque todo mundo já estava com a sua situação resolvida, e ele era o que já estava lá, uns 15 anos daquele jeito. E aí foi uma solução. Não fui eu que fiz, porque me foge dessa tramitação. Tudo que envolve cartório, eu só sei o que tem de cartório quando eu fui registrar minha filha, quando eu fui casar, quando eu fui divorciar, que assinava lá. De resto, eu sou bem alheia. Mas vale a pena conhecer mais. Não, sim, porque tudo é envolvido com cartório. Olha, eu precisei resolver umas questões de um parente que faleceu e tinha que levar o corpo. Precisou resolver coisas no cartório aqui, aí certidão de óbito, colocar nome de filho. Aí começaram a me fazer pergunta, porque ele tinha mais de um filho, que o filho era com uma mulher, o filho era com outro. Falei, gente, vocês vão me enlouquecer, vamos só liberar o certidão de óbito para levar o corpo. Mas é muito importante. E na faculdade eu também não tive essa matéria, então pra gente é muito alheio. Não tem na parar faculdade. para estudar isso. É aquilo que eu estava falando no início. Eu tive a oportunidade de aprender, né? No início eu estava no segundo período da faculdade de Direito, isso em 2013, quando eu iniciei, foi quando eu tive a oportunidade de ir trabalhar em cartório de imóveis. Para mim era um novo mundo, porque eu vinha há 6 anos da área de vendas e negociação. Essa era a minha área. E aí o cartório de imóveis, assim, foi no primeiro ofício de imóveis que eu trabalhei. Foi assim, abriu uma porta para mim que eu nunca vou esquecer dessa oportunidade que eu tive, porque ali eu realmente pude aprender sobre registro de imóvel e o que tá por trás de tudo isso. Aí a gente brinca, né, nessa área de cartórios, que quem trabalha em um cartório vai trabalhar em todos os outros, se precisar, né? Daí eu já fui para outro e já fui para outro. Acabei trabalhando no Notas também, que foi onde eu aprendi a trabalhar com a uso capião, inventário, divórcio. Ela foi até no cartório que eu trabalhava. Teve a inauguração do setor de inventários, né? É o Cartório Abreu, inclusive. Não é publi. Sim. É o Cartório Abreu. Então, lá eles têm um setor específico para isso, né? Para os serviços que exigem que tenha um advogado assessorando, trabalhando ali, né? Então, realmente, na faculdade a gente não é ensinado. O doutor até fez uma colocação muito importante, muito boa. Na faculdade, a gente é induzido realmente a judicializar. Isso. Não é ensinado, não é, né? Não colocam esse desejo na gente de resolver de uma forma extrajudicial ou de autocomposição, de a gente resolver antes de judicializar. Eu tenho muito esse perfil da questão da resolução do conflito antes da gente judicializar. Porque eu sei que no judicial vai levar anos ali pra gente resolver uma situação que às vezes uma conversa resolveria. Isso mesmo. Olha, boa gente, conversa. Eu já quero um curso com o Dr. Tiago. E eu também. Vou avisar vocês quando for. Senhor, por favor, nos comunique, eu vou estar lá participando. Vou também conhecer um pouquinho mais de cartório, porque às vezes é uma informação para si, eu
não sou Vale totalmente a pena. alheia. Tudo eu perturbo meu sócio. Como é que resolve tal coisa? Como é que tira uma certidão? Ele vai lá e faz. Mas eu agradeço imensamente a participação de vocês, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo tirou bastante dúvida, conheceu o trabalho da Defensoria, que não é fácil. Como a Evelyn falou, a Defensoria ela é 1 para 1000, né? Ali você é um público muito grande para um público pequeno, um corpo técnico pequeno, né, doutor? Tem suas limitações como qualquer órgão. E principalmente porque o pessoal tem muito problema, né? Mas agradeço imensamente a sua contribuição. Aprendi até termos novos, que foi alguma coisa com espacial. Me fugiu, eu fiquei com ele na mente. Justiça socioespacial. Justiça socioespacial. Eu falei, gente, como assim? Aeronáutico? Só comigo, né? Brincadeiras à parte. Doutor, as suas considerações. A gente já está encerrando o nosso bloco. Agradecer o convite, me colocar à disposição sempre que houver necessidade de retornar, de nova conversa. Foi uma satisfação conhecer a senhora doutora Evelyn. Parabéns pelo seu trabalho, brilhante, Obrigada, viu? doutor. Conte comigo também que a senhora precisar, tá bom? Para mediação, para conversa, enfim, trocar figurinhas sobre moradia. Perfeito. E estou à disposição. Muito obrigado. Olha, eu agradeço, doutora. Agradecer também, né, o convite. Eu fiquei muito honrada quando a doutora Cristiane me convidou para participar, porque é um assunto que eu gosto de falar. Eu posso passar horas falando sobre registro de imóvel, sobre inventário. É um assunto que eu gosto, eu trabalho realmente com o que eu gosto de trabalhar. E poder dividir com o senhor, né, esse espaço, porque é uma referência, na área. Obrigado. É uma referência na área. Então, para mim é um prazer, uma honra estar compartilhando esse espaço com vocês, com ele. E, né, a gente está aqui para fazer o melhor. Eu sempre digo que o cliente, ele nunca procura a gente por nada. Tô tranquilo aqui, vou procurar um advogado por nada. Não, ele procura o advogado quando ele tem um problema para resolver. Uma dor, né? Ele tem uma dor. Conflito, é isso. E essa questão da questão imobiliária, da questão de imóveis, né, de moradia, é uma dor, realmente. Porque a gente vai, além da gente utilizar as nossas ferramentas técnicas, do que a gente aprendeu na nossa profissão, para levar, né, a questão jurídica, a melhoria jurídica para esse cliente, a gente também trabalha com humanidade. Sim. Porque nós estamos trabalhando moradia, muitas vezes um sonho íntimo de cada cidadão, de cada ser humano. Concordo. Então a gente trabalha não só com a questão do direito em si, que é o que a gente aprendeu, né, na nossa profissão, mas a gente também trabalha com humanidade. Isso. E isso a gente precisa olhar com carinho para essa dor dessas pessoas que procuram a gente para resolver o seu problema. Isso mesmo. Perfeito. Olha, eu fico... cada episódio, como eu compartilhei com vocês no início, a gente fala de vários temas, né? A gente teve um episódio que a gente falou de direito das pessoas transgêneros. E aí nós entrevistamos uma moça. E assim, a gente se emociona, não de chorar, etc. Mas uma coisa que a Evelyn me falou que é uma coisa muito marcante. Todo mundo tem um sonho de ter sua casa própria, de ter a sua moradia. Sim. Né? Mesmo que você more num local irregular, mas você ainda continua com aquela sensação de que aquilo não é seu. E eu acho muito bonito porque a Defensoria traz a garantia desse direito. O advogado, na sua figura do advogado particular, ele regulariza para você, para realmente ter aquele sentimento. É meu. Tipo a situação da minha mãe. A minha mãe, ela perdeu... umas situações da vida, ela perdeu a casa, né, divórcio com meu pai, etc. E onde ela foi morar, era uma área que não era totalmente regular. E quando ela conseguiu a regularização do terreno dela, nossa, ela falou assim de uma forma, aquilo é meu, resolvi, regularizei. Então é um sentimento diferente. Parabenizo vocês pelo trabalho, porque é visível que vocês gostam muito do que fazem. O doutor Tiago aqui trouxe que ele, além de ficar ali dentro da Defensoria, vai para campo também, acompanhar, conhecer, conhecer o outro, a dor do outro, isso é muito bom. E o Podcastelo, ele traz isso, né? Cada episódio é uma emoção diferente. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Se você tem algum tema para sugerir, alguma dúvida, entre em contato conosco, comente nos nossos episódios que a gente vai resolver atender você.
Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos. Os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.